Boa noite, galera. Ótimo sabadão. Estamos aqui com a Mari Diniz e João Dornelas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, Fabiane. Boa noite. Fala um pouco da sua história, do seu projeto. Tá, eu trabalho, sou psicóloga, psicóloga clínica, sou pós-graduada em neurociência do comportamento, terapia cognitivo-comportamental e também a terapia dialética. Por que eu entrei na psicologia, né? As pessoas sempre dizem, qual foi o motivo, o que aconteceu com você? Eu venho de uma família onde minha mãe, minha avó, minha bisavó foram mulheres suicidas, órfãos de pai e mãe. E eu, filha única, né, perdi minha mãe aos 7 anos de idade. E para mim foi, assim, muito difícil, porque na minha cabeça, né, e na cabeça de hoje, entendendo, né, de qualquer criança, a primeira coisa que você sente é a culpa. Então, uma criança, quando ela não tem uma consciência, não tem uma clareza do que é perder, principalmente em questão de uma morte tão repentina. Então, na primeira infância, a criança ela entende que é um abandono. E da forma como ela se foi, isso potencializou o que eu pensava. O choque foi grande, né? Choque. Muito abrupta, né? Você tinha 7 anos? Tinha 7 anos quando ela faleceu. E eu que encontrei a morta, entendeu? Então, assim, aquilo para mim foi bem complicado, porque eu cresci durante toda a minha vida, adolescência, sofrendo abusos, sozinha. E meu pai, para potencializar ainda, né, ele não teve a coragem de dizer o porquê. Então, ele falava, não, ela faleceu porque ela não queria ter filhos, e aí você veio. Então, assim... Dificultava mais a situação, tentando corrigir, dificultava mais não, ainda. Ela não queria... Então, assim, aquilo só foi piorando. E aí, assim, a gente tem umas coisas assim que eu creio muito, assim, no poder divino, sabe? E quando eu completei 19 anos, meu pai, ele foi diagnosticado com câncer. E aí foi um sofrimento terrível, porque os médicos deram para ele 4 meses de vida. E era eu tive que, de uma certa forma, cuidar dele, junto com a minha madrasta, toda a família, que os amigos vieram. Só que teve que chegar ao tempo de quê? Que a gente tem aquela conversa difícil, sabe? Aquele momento assim que precisa, porque ele sabia que iria morrer. E aí foi quando ele chegou e falou assim, olha, eu preciso te contar uma coisa, e para mim foi muito difícil, mas eu quero que você entenda, e eu quero, inclusive, que você me perdoe. E aí foi quando ele começou a relatar a história dele com a minha mãe. Assim, muita traição, muito desamparo, abuso, e ela já não estava conseguindo, e consequente a isso, acabou, né, eu nascendo. E ele conta que eles casaram e na lua de mel ele arrumou uma outra mulher. E ela encontrou com ele com outra mulher na lua de mel. E aquilo ali ela entrou num surto. Um choque, né? Um choque, né? E ela engravidou de mim já, né, nesse primeiro momento. E ela ainda suportou ainda por 7 anos, que foi até aí, ela não aguentou e infelizmente fez o que fez. Naquele momento foi um mix, sabe, de alívio, mas de revolta, porque eu tinha 19 anos e eu cheguei a falar para ele, eu falei assim, nossa, e se eu tivesse morrido num acidente de carro, fosse uma morte, eu ia carregar essa culpa o resto da minha vida, porque era uma culpa que eu carregava. Mas Deus é tão misericordioso com o Senhor, que, aliás, tão misericordioso comigo, né, que fez isso acontecer. Aí depois ele falou assim, eu pensei, não, peraí, tá errado. Esse cuidado é comigo mesmo, né? Na verdade, não pelo Senhor. Porque, assim, eu tenho ainda uma chance de reviver, né? Ter uma nova história. De reescrever a história. De reescrever a história, de pegar essa minha dor, transformar em uma força. E aí a gente conversou muito, sabe? Assim, foi um momento, assim, muito difícil, mas, assim, precisava passar por esse momento. Pediu perdão, não foi? Pediu perdão e eu perdoei. É isso que eu ia perguntar. Você conseguiu... Eu perdoei. Porque assim, não é fácil, não é poético, né? Bonito, pedir perdão, perdoar. Mas assim, quando acontece, é bonito, é lindo. É um processo, né? É um processo. Porque assim, depois que ele faleceu, né? Eu lembro que, até hoje, assim, muito da cena, né? Você tinha quantos anos na época? 19. Você já estava estudando na sua área? Não, nem pensava nisso. Nem pensava, não tinha dinheiro, era pobre, mas redação, não tinha ainda. Eu acho que eu estava ainda no colegial, ainda, né? Não tinha o fazer. E nem imaginava.
Só que assim, eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha medo de todo mundo, sabe, assim, e sou cega de um olho, né, eu não enxergo desse olho, então ainda tinha os preconceitos, né, e assim, pra mim era tudo muito difícil. E tinha toda a carga negativa que vinha, Toda a carga. que não desaparece da noite pro dia. Exatamente. Tem que deixar bem claro isso, que às vezes a pessoa fala assim, não que lindo. perdoou, o cara colocou uma pedra por cima, não. Toda aquela carga, ela ainda é emocional, ela vem ainda pesando por muitos e muitos anos. E eu me tornei uma pessoa extremamente difícil. Assim, eu era uma pessoa assim que não era fácil de lidar comigo, porque eu inconsciente afastava as pessoas. Eu não queria, não tinha condição de fazer. Ele era violento com vocês também? Meu pai era violento. Era muito violento. E assim, de bater e tudo. Então, muito difícil. E aí eu lembro que no dia do enterro, né, na hora que tava, né, ali descendo o caixão, eu falei assim, não, eu decido. É porque a gente diz assim, o perdão é uma questão de uma decisão. É decisão. Não é uma questão emocional. Perdão não é emoção. Eu costumo falar que é um ato de inteligência. Exatamente. E quem é o beneficiado não é o outro, é você. É você. Entendeu? A pessoa tem que decidir, né? Perdoar. É né? uma decisão, e é uma decisão constante. Ok, passou-se o tempo, né? Fui, conheci meu esposo, e aí foi o tempo mais difícil, porque ele teve que aprender a lidar comigo. E não desistir de mim também, porque assim... Isso é importante. Eu não queria nem ter filhos, porque eu pensava, eu não sei ter filho, eu não Como recebi, como né? é que eu vou lidar com isso? Então ele casou comigo dizendo, olha, ele já sabia que, olha, eu não quero ter filho, a gente vai casar, beleza e tudo, mas não quero ter filhos, porque eu não sabia lidar com isso. E aí a gente ficou casado durante 6 anos, até um dia que eu pensei, não, estou a mexer, sabe, assim, a vida, a maternidade, né? O próprio Deus, né? Uma coisa que eu sempre digo assim, sabe? Eu vejo que, assim, Deus, ele vai trabalhando com você. E durante todo esse tempo, assim, eu tive que aprender a lidar com pessoas, eu tive a necessidade de entender que não era sobre mim, entendeu? E que eu precisava, literalmente, transformar a minha dor numa força. Inclusive, essa é a frase que eu carrego. E aí foi quando eu descobri que estava grávida, né? E aí foi uma alegria, mas aí veio outro desafio, né? Porque e agora? O que eu faço com esse bebezinho? Como é que eu cuido? Como é que eu cuido? Como é que eu faço? E aí outro aprendizado, né? E é uma questão muito interessante, porque na neurociência fala muito a respeito disso, né? Quando uma criança nasce, é uma oportunidade de você reviver um amor que você nunca viveu. E assim, e no seu corpo, né, acontece um esquema muito lindo, que é a explosão da ocitocina. E a ocitocina, ela é curativa. Ela traz isso dentro de você, tanto é que a prova disso é quando você amamenta a criança, né? Então, antes de a criança nascer, você não tem nada de leite. No momento que a criança nasce, a explosão desse hormônio é tão alto que você nasce instantaneamente da noite pro dia o leite. Na hora, né? É na hora. E o que é isso? É vida. Né? Você está gerando vida para a criança, você está gerando amor para a criança. Então, o nível máximo que uma pessoa, e é um privilégio da mulher, é ter o leite materno, que é essa explosão da ocitocina. Eu aprendi a lidar isso porque isso é curativo, né? A gente trabalha muito com a questão na infância do desamparo. E eu tive que entender que eu precisava curar nesse processo materno, ser a pessoa que iria fazer diferente com a minha filha. E aí passou 4 anos, lá vem de novo, né? Segundo filho para poder fechar. E aí nós fechamos aí já foi diferente. E aí começaram, já tinha da primeira, foi mais fácil, aí veio, eu tive que aprender a lidar com a família do meu marido, assim, foram pessoas assim que a vida inteira, sabe, me receberam como filha, só que para mim era muito difícil, eu tive que aprender a lidar. Tinha um histórico, né, tinha um histórico, tinha que entender que tinha um histórico, então, assim, que não era fácil. Sim, e eles me ensinaram muito, sabe, minhas cunhadas, minha sogra, minha própria madrasta, sabe, e assim... Foi um momento assim, que eu tive que lidar com pessoas. E aí as coisas começaram a acontecer, começou a surgir, né? Ah, Mari, conta um pouco da sua história. Mari, vem aqui, fala um pouco de você. Como foi essa sua transformação? E aí, vamos um grupo de mulheres, né? Chegou, e eu falei assim, não, esse negócio tá ficando... Mais sério. Tá ficando mais sério, né? Eu preciso ter ali um embasamento, eu preciso estudar. Aí foi quando eu comecei a estudar. E aí eu fui buscar, né, conhecimento em
inteligência emocional, fui estudar psicanálise, e aí eu fiz estudar psicologia, que foi a minha especialização, de fato, em órfãos de suicidas. E o meu TCC, inclusive, foi falando sobre isso, a questão do perdão. Uma coisa que você viveu, né? Então, Que é assim, diga-se de passagem, eu acho que existe uma lacuna no mercado para isso. Sim. Para isso. Na minha família, por exemplo, o meu sobrinho, a esposa dele, suicidou com uma criança nova em casa e tudo. E tá com o quê? Tá com 3 anos isso. Então é uma barra que envolve, não é só ali a colônia, digamos assim, envolve todo mundo. a pessoa dá sinais Da família. acredita? Do suicídio? Dá. sinal. Uns dão um sinal muito claro e outros dão assim. Sempre dá. Outros Sempre dão um dá um sinal sinal, mais, né? mais disfarçado. Mas Tem que sempre levar a sério, né? Tem que levar, porque assim, é um mito, né, que a gente sempre fala em questão do suicida, é achar que a pessoa que fala não faz. Achou Não, que fala arte não demais. pode. brincando, né? Isso é um mito, É um literalmente. Se ela tá falando é porque realmente ela tá com falando essa à toa, questão, ela tá pedindo ajuda. Ela tá pedindo socorro de uma maneira que ela consegue Isso. falar. Então, quando o pai já vê isso assim no filho, você acha que já tem que levar logo? Tem que levar. Procurar Porque, ajuda, né? porque assim, nada fala. Você não acorda dizendo assim, eu vou me matar. Não é isso. A pessoa acorda primeiro né, começa a sentir uma questão. Falta de energia, sabe aqueles pensamentos assim, tipo, se eu pudesse dormir e não acordar mais. Sou imprestável, sou inútil. E aí começa com as crenças Comparação, né? com as crenças de desvalor. Então, eu sou inútil, talvez para mim seria melhor não estar aqui, eu sou uma pessoa que estou atrapalhando todo mundo. Sou um peso, né? Sou um peso para as pessoas. E aí fala, se pudesse, assim, de repente Deus me levar, me tirar daqui, se eu pudesse dormir e não acordar. Então, são esses pequenos sinais que a pessoa, para com isso, né? E assim, o que eu escuto... falando bobagem, né? E que eu escuto de todos os meus pacientes, que hoje, né, eu trabalho hoje com patologia, trabalho com pacientes com depressão, transtorno do humor, ansiedade e transtorno de personalidade, que é onde o índice maior de suicídio. Mais homens ou mulheres, você acha? Suicídio, mais homens morrem. Sabe? Segundo a pesquisa, mais homens... chegam nas vias de fato. Chega nas vias de fato. Por quê? Porque a mulher tenta mais. Entendeu? Então, como que a mulher tenta? Ela tenta ali com medicamento, ela tenta... de Até outras por uma formas. questão de emoção, né? A mulher, Exatamente. O homem mais razão, mais cético, a mulher mais emotiva. E por que o homem morre mais, segundo a questão? Porque sempre o objeto dele é mais letal. Uma arma, alguma coisa. Né? Arma de fogo. Então, assim, ele é mais impulsionado do que a mulher. Então, a mulher, ela tenta mais, mas infelizmente o homem, ele no índice mais infelizmente. Infelizmente é um homem. É um homem que sofre mais, assim, em relação a isso. E assim, e foi onde eu busquei, sabe, cuidar de pessoas com isso, porque eu sabia. Então, assim, quando chega, principalmente, assim, filhos, né, ou parentes, ou nessa relação onde as pessoas estão sofrendo muito em questão a essa dor da perda, porque, assim, o sofrimento para quem fica é muito difícil. Porque, assim, a pessoa carrega uma culpa muito grande. Porque aí você vai lembrar, né? Você vai lembrar, por que eu não escutei? Por que eu não prestei atenção? Eu achava que a pessoa não falava. Alguns deixam cartas. E eu não sei se é bom ou se é ruim, porque às vezes dá uma explicação, alivia do lado da explicação, mas do outro lado... A perda, a morte. Ninguém está preparado para a morte. Repentina. E assim, é interessante ouvir como são semelhantes, como que as pessoas se sentem. Então, é sempre aquela questão assim, poxa, a pessoa não pensou em mim, a pessoa foi egoísta. E assim, é uma culpa, mas é uma revolta também. Então, assim, se é um filho, né? Por que minha mãe eu não era prioridade para ela? Por que ela não conversou comigo? Por que ela não falou? Por que ela não pediu ajuda com mais clareza? Se é uma mãe que perde um filho, ou um pai que perde o filho, né? Por que não gritou? Por que não falou? Por que não chegou? Então, assim,
a pessoa que fica, ela se sente menosprezada, ela se sente, ela sofre. Ela fica revoltada com a situação. Por uma questão de revolta muito grande. Muito então, grande, o sofrimento é muito grande para quem fica. Com certeza. Vai juntando, né? O caso da sua mãe, então foi isso, foi o sofrimento, foi juntando, Foi um juntando, sofrimento consequente. Chegou num ponto que ela não tinha mais Ela não aonde tinha recorrer. Que é o que acontece na minha visão. Não sou especialista, não é minha área, mas que a gente faz um apanhado no suicida, é que ele vai chegando num ponto em que ele não vê mais solução, que a única solução que ele acha é que se ele dormir eternamente, os problemas cessaram. Exatamente. E aí ele não vai parar para pensar em qualquer outro membro da família, porque a dor é maior do que qualquer outro sentimento. Exatamente. E o que muitas pessoas também acham que é, por exemplo, uma pessoa que está com depressão ou está com essa questão de suicídio, com ideação suicida, acha que a tristeza é o principal sintoma, e não é. Engraçado, Maria, às vezes você vê a pessoa, ela é bem, alegre, ela é bem conversa, financeiramente, tem dinheiro, tem uma profissão boa e fala assim, tô com depressão. Às vezes a gente não entende, né? Porque e não é isso. É porque, não é hormonal, alguma coisa assim. A depressão, ela é multifatorial. Ela tem vários fatores. Então, assim, um dos fatores é genética, questões fisiológicas, então, assim, às vezes falta de algum hormônio, algum neurotransmissor que não está se conectando ali, né, no cérebro, a alimentação e histórico de vida, ambiente familiar. Então, assim, tem que fazer uma investigação para dizer qual é o motivo. E o que a gente fala, a gente não busca um motivo. A gente droga também, né? Exatamente, uso de substâncias. Então, assim, tem vários fatores. E outra que são os fatores que estão relacionados também ao transtorno de personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa geralmente transtorno de borderline, que é um transtorno que ativa muito as pessoas na questão do estado de humor muito elevado. Então, ela tende também pode ter uma depressão. Esse transtorno, como ele é? Explica pra gente. O transtorno, porque assim, Borderline, dentro da psicopatologia, a gente tem os transtornos de personalidade. Então, chama do cluster A, cluster B e cluster C. O cluster A são os transtornos de personalidade. O que é transtorno de personalidade? É aquele que você nasce com ele e o ambiente que você está inserido vai fazer que potencialize aquilo que traz sofrimento, que tem a frequência que traz um prejuízo. Então, transtorno é tudo aquilo que traz sofrimento. Ela falou uma palavra muito forte, frequência. Frequência. Eu acho que é tudo. Porque dependendo do ambiente que você está ali, né? Sim. Te põe lá embaixo, né? No chão. Exatamente. Né? E o borderline, ele é do mesmo grupo dos transtornos, que são os transtornos que a gente chama, que é os mais ativos, que inclusive a Hollywood gosta de trabalhar, que são os narcisistas, os borderlines, os histriônicos, né? Então, assim, são aqueles que chamam mais atenção, a pessoa que você vê de longe que tenha mais a questão de impulsos. Então, aquela pessoa que está aqui, de repente, do nada, ela explode, fala e não sei o quê. Não pode nem dirigir. Exatamente. E depois que ela chega, ela chora compulsivamente, assim, que é um sofrimento. Isso é o transtorno. Esse é o transtorno de borderline. Mas qual é a característica principal do transtorno borderline? É o desamparo. Por que aquilo desencadeou e geralmente acontece depois da adolescência? Porque no ambiente familiar, na infância, ele pode ter sido negligente, sofreu negligência, abuso mental, físico ou sexual, pode ter sido desamparo, entendeu? Então, o medo do abandono é a principal característica da pessoa que carrega esse transtorno. E aí, o que ela faz primeiro? Ela tende, não só esse transtorno, tá? Não é só uma característica, mas tende a pessoas que têm esse transtorno, elas se autolesionar. Por quê? E a gente chama assim até como um benefício, digamos assim, porque assim, a dor que a pessoa sente do abandono é tão grande, ela não consegue expressar aquilo, então ela pega e se lesiona para ver se ela consegue tirar aquilo da mente dor emocional e jogar, transferir para física. Troca a dor por uma outra. Então. Uma física. Eu conheci uma moça que ela se cortava com a lâmina de barbear, que ela tirava pedaços. Isso. Assim, ó. Então, assim, aí você imagina o sofrimento que uma pessoa tem até chegar ao ponto de tirar a própria vida. É um tratamento uma pessoa dessa? É com medicação ou você consegue tratando? Tem, o transtorno de personalidade, assim, dependendo. Aí você tem que analisar, ver o nível, a condição, mas dependendo dá para tratar sem o uso de medicamentos.
Mas dependendo de todo o histórico, é aconselhável fazer aí um tratamento em conjunto com o psiquiatra. Porque por que acontece? Transtorno, ele nunca vem sozinho. Ele vem sempre com comorbidades, né? Ele nunca anda sozinho. Então, geralmente, a pessoa ela vem com uma ansiedade, ela vem ali com uma depressão. E aí, o que a gente trata? A gente trata aquilo que está trazendo mais sofrimento. Então, o que você está trazendo sofrimento, às vezes é necessário ter um medicamento. Só que é um conjunto de coisas, não é só um medicamento. Então, você tem que ter um sono restaurador. Tem que investigar mesmo para poder fazer um levantamento preciso. Tem que ter um prazer na vida, né? Tem que encontrar. E a gente, né, exatamente. A atividade física para qualquer transtorno é fundamental. Eu sempre falo para meus pacientes, precisa buscar uma coisa. Academia? Não é só academia. Qualquer uma, né? É fazer alguma coisa que lhe dá prazer. Caminhar. Uma caminhada, correr, vai dançar. Eu não tenho ninguém para dança na frente. Eu tenho uma paciente mesmo que eu sempre brinco com ela. Maria, a única coisa que eu gosto de dançar. Mulher, coloca uma música. Uma música, e né? comece a dançar. Solte, vai até embaixo. E ela morre de rir, porque ela fala, toda vez que ela tá dançando, ela lembra de mim. Então é isso, você precisa encontrar um prazer. Só que o que acontece, infelizmente, assim, a gente está vivendo numa época onde as pessoas estão confundindo o transtorno com evitação de sentimento. Então tudo hoje é depressão. Tudo, eu perdi, sei lá, eu perdi alguém, tô sofrendo um processo de luto, tô deprimido. Não, você tá triste porque você perdeu alguém. É um momento você só, precisa passar por isso. Sentiu saudade de alguém que já se foi. Exatamente. Você perdeu seu pai, sentiu saudade. Sim. Isso é normal do ser humano. Precisa viver isso. Ontem eu vivi isso. Ontem eu encontrei uma foto do meu irmão e da minha mãe. Os dois já são falecidos. Meu irmão faleceu há 2 anos doente, e minha mãe já há 40 anos também doente, vítima do câncer. Aí eu encontrei a foto dos dois. Não fiquei depressivo, eu fiquei saudoso. Veio aquela tristeza. A última conversa que eu tive com a minha mãe. Eu tenho até uma música que eu ouço muito, assim, gosto de ouvir, né? E aí que é a de Jane Heroldine, Não Se Vá. Aí todo mundo que vê assim pensa assim, tá pensando em alguém. Eu falei, não, essa música me faz lembrar da minha mãe. Isso. Porque no auge do sucesso dessa música, foi os últimos momentos que eu vivi com a minha mãe. Então, quando eu ouço essa música, eu vivo a saudade. Mas não é uma depressão, é uma saudade de um momento. E as pessoas confundem muito isso. Então, assim, eu chego muito assim, por exemplo, lá no consultório, falando assim, Mária, eu tô em depressão. Por quê? O que tá acontecendo com você? Não, eu tô com uma crise financeira, perdi um emprego, estou sofrendo, isso para mim tá me trazendo uma invalidação muito grande. E você vai olhar para a pessoa assim, você fala, não, isso não é depressão. Isso é um momento. Você tem uma questão que ele está trazendo uma desesperança grande, que de fato, né? Você, por exemplo, você trabalha a vida inteira, você perde o emprego. E aí? Como que fica as suas finanças? Como que fica a sua perspectiva de futuro? Isso tende a rebaixar o seu planejamento. Seu planejamento. A autoestima, né? A autoestima lá embaixo. As redes sociais hoje, a comparação tá arrebentando com as pessoas, né? Porque, é uma coisa terrível, né? E assim, acontece muito isso. Então, assim, a primeira coisa dentro do processo terapêutico a gente chama de psicoeducação. O que é essa psicoeducação? É você ensinar o paciente primeiro a entender o que de fato ele está sentindo. Ele precisa compreender que é necessário, né, você passar pelo processo, sentir as emoções. A gente aprende desde pequena a falar, menino, engole o choro, menino, não fala isso, não tem que fazer isso, por que tá rindo desse jeito? Homem não chora, né? Homem não chora, cala a boca, você não tem que falar, quando o adulto tá falando, criança tem que falar. A gente é dessa geração que falava isso. Então, o que acontece? Hoje você pensa assim, eu tenho mesmo paciente que fala, né? Tem uma paciente que está passando por um processo onde os pais estão separando. E ela sofre sentindo culpada, porque ela não suporta sentir um sofrimento que ela está sentindo, ela tem o direito de sentir, porque a mãe está sofrendo mais. E aí, mas por quê? Porque desde pequena aprendeu que ela não poderia sofrer, principalmente quando tem uma outra pessoa sofrendo. E é isso que a gente sabe. Às vezes eu coloco, não, vamos lá, vamos sentir essa dor aqui agora. Você precisa sentir isso. Da mesma forma, tem pessoas que não se sentem merecedoras de estar alegre por uma conquista. Você passa os caminhos para a pessoa conseguir sair, né? Sim. A técnica, né? Tem técnica, tem formas, assim. O principal dentro do processo terapêutico é o vínculo, né? Ela precisa ter alguém, entendeu? Às vezes a pessoa chega e fala, olha, eu não tenho ninguém. Eu não, você tem a mim. Você tem total liberdade de falar comigo. E a pessoa precisa ter alguém.
no desespero. Então, precisa ter alguém. Senão ela vai ao suicídio ela mesmo. Vai. Os meus pacientes mesmo com... Isso também é claro que é dentro do processo, mas a gente faz um contrato. Então, eu falo, olha, você está no seu direito, você pode... Né? É claro que a minha proposta, né, ontem mesmo a gente estava conversando com a paciente, eu falei assim, o meu dever é cuidar da sua vida. Eu preciso cuidar de você. Só que, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa me chamar. A gente tem um acordo. Porque se você fizer alguma coisa contra você, você está dizendo para mim que eu não estou servindo para você. Isso impacta a pessoa, sabe? Porque ela pensa assim, epa, eu tenho um compromisso, eu tenho um contrato com alguém. Eu estou envolvendo alguém. Eu estou envolvendo alguém. Então, cria esse comprometimento com a pessoa e a pessoa fala, não, eu preciso. Então, aí cria um vínculo, né? Exatamente. É o principal. 70% do processo terapêutico é o vínculo. Cria um vínculo. Você tem alguém para contar. Quando você cria um vínculo, fica mais assim, colocar mais fácil para lidar com a situação. Exatamente. E assim, é o meu diferencial. Quando qualquer paciente meu, eu falo, olha, você tem a mim 24 horas por dia. 30 dias por Isso já dá uma aliviada, né? Porque eu falo para assim, eu atendo, né, online, então eu falo assim, a vida vai acontecer não nesses 50 minutos, vai começar a acontecer, de fato, quando você desliga a câmera. E é nesses momentos que você vai precisar de mim. Quando você tá sozinho, quando você tá sozinho, quando você tá assim. Só que, aí eu sempre brinco, né? Eu também vivo, eu tenho outros pacientes, eu namoro, eu durmo. Então, enquanto 3 horas da manhã tá te ligando. Exatamente. Aí eu falo, pode até me mandar mensagem, mas enquanto eu não te responder, você não tome nenhuma atitude. Isso. Me espera responder. E graças a Deus, assim, todo o tempo que eu tô trabalhando, nunca chegou nada, assim, nunca aconteceu nada. A maioria é mulher ou homem, seus pacientes? Equilibrado, né? Equilibrado, Infelizmente, assim... O homem é mais difícil procurar ajuda, não é? Mas também quando ele chega assim arrebentado. Mas porque o homem, ele demora mais. O homem é muito razão. Nós, homens, somos razão. E mulher é muita emoção. Mulher, ela se entrega mais fácil do que o homem. Como ela estava falando ali, que eu te interrompi, me desculpe, né? O homem... Ele custa, mas quando ele vai... Ele chega mais arrebentado. Aí ele tá pronto. Assim, eu falo assim, ele tá pronto para começar. Exatamente. Ele tá pronto para começar. Porque para nós homens... E tem coisa assim que eu não entendo. Tinha um amigo meu que ele tinha tudo, assim, emprego bom, carro importado, e vivia depressiva. Não entendia isso. Aí por isso que precisa investigar. Tem um histórico. Né? Tem um histórico. Tem que fazer uma investigação para entender. Porque, ou tem alguma coisa séria, hormonal, alguma coisa Sim, hormonal. Né? Porque o que é a depressão, falando, né, de forma fisiológica, é uma diminuição do neurotransmissor dopamina, serotonina. Então, assim, não chega, entendeu? A informação que são aquilo que a gente chama de volição, aquilo que te dá vontade, aquilo que mexe com você, que te traz energia. Que dá sede. Que dá vontade de viver, entendeu? De vencer, de realizar. Então, aí por isso que entra o medicamento. Então, a pessoa que tem uma depressão, ela vai precisar com esse tratamento junto com o psiquiatra, junto com outras alternativas, um ambiente, tem uma série de coisas que precisam ser acrescentadas. Então, assim, não é só uma decepção, né? Não é só uma tristeza, que também tem a tristeza, mas a principal característica da depressão é a falta de energia. Você perde a vontade de viver, né? Você perde a vontade de tudo. De tudo. A vontade de levantar. Por exemplo, eu já tive pacientes em estado gravíssimos que não conseguiam levantar para tomar banho. Pacientes que passaram mais de 2 semanas sem tomar banho. Depressão mesmo pesada, né? Pesada. E aí, o que a gente faz? A gente vai trabalhando, a gente vai executando. E já teve vezes que eu, com essa paciente mesmo, que eu falei assim, olha, hoje eu tô aqui, hoje eu quero que você tome banho. Eu vou esperar, vou ficar com você aqui. Então, se você quiser me levar para o banheiro, né, que leva me coloque de um jeito que eu não preciso te ver, eu sempre levo, né, tento trazer um pouco de humor, né? Hoje a tecnologia ajuda muito nisso, né? Ajuda muito, mas eu preciso que você faça isso. Porque aí a pessoa vai e aí vai, sabe? A gente vai tentando de uma forma, né? Outra de criar. Cria um vínculo, né? Claro que não vou fazer isso na primeira sessão, né? Tá cabendo cebado. Não, criou já um vínculo aí com a pessoa e aí e a pessoa sente segurança em poder fazer isso. Né? E é sempre isso. Teve uma mesmo que aconteceu essa questão e tudo, e quando eu terminou, eu perguntei, e aí? Falei, nossa, Mari, assim, eu não consigo expressar o que eu tô sentindo agora. Você fazer isso por mim. Então, assim, não precisava só isso aí já, né, não precisava falar nada, não dizer nada, sabe? Assim, é você entender a pessoa
e dar uma força para ela. É. Entendeu? Como ela está distante, eu não tenho como ir lá e fazer isso. Mas assim, eu tenho colegas que fazem esse atendimento também domiciliar, e às vezes é necessário, sabe? Você, ok, eu tô aqui só para você fazer alguma coisa, sabe? O fato de você escovar os dentes, isso já é um progresso. Isso é um progresso. E do outro lado, para o profissional é gratificante. Não, isso ali não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Para o profissional, não tem preço quando consegue, assim, que seja um escovar de dente. Exatamente. É um sucesso, assim, estrondoso. Porque a pessoa, às vezes até os familiares já até desistiu. Sim. Porque desistiu não por falta de amor, desistiu porque não tem, está desesperado porque não sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar. Aí de repente não escovou os dentes. Ou seja, para a família foi um sucesso, mas assim, para o profissional que conseguiu, foi um grande passo. Grande passo. É gratificante, é gratificante. E assim, lidar com pessoas, eu acho é desafiador, mas é muito gostoso, porque cada passo é um aprendizado dos dois lados, do paciente e do profissional que está tratando do assunto. E quando a gente chega quando a gente pega um paciente assim, e aí ele entra num processo, até a gente chegar alta, todo o meu processo de alta é um chororô. Porque, assim, a gente acaba criando um vínculo, a gente quer ficar junto, mas a pessoa precisa seguir, Ela precisa caminhar. Ela precisa caminhar. E é muito bonitinho. E com a esperança de nunca mais voltar. Exatamente. Eu tenho uma paciente... E aí é o sucesso do trabalho. E eu tenho uma paciente que, assim, depois de anos que ela se ouvir e mexe, ela volta, manda mensagem. Olha aqui, ó, você é a culpada. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô emagrecendo, mas eu tô só para dar um retornozinho de ficar bem. Manda, mostrando assim, Mari, continua, sabe? Isso tá reverberando, isso tá acontecendo, isso continua nesse processo. E isso não tem preço, de fato, de você entender que a pessoa, sabe? Eu tive uma pessoa que falou para mim assim, Mari, eu me libertei de mim mesmo. Então, assim, é muito profundo. A gente estuda, a gente faz, a gente sabe todas as técnicas, a gente busca, mas quando você lida com a pessoa, cada pessoa é única. É diferente. Cada pessoa por mais tem sua técnica, singularidade. por mais especialidade, não dá para fazer um manual para todo mundo igual. Cada um. Claro, assim, e outras vezes também a gente tem que entender que olhar para a pessoa, porque às vezes ela nunca foi vista, né? Ela nunca foi enxergada. Sim. Já tive, assim, alguns outros pacientes que falam, Mari, eu me sentia a vida inteira invisível. Você, olha, chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tô te vendo. Isso para a pessoa marca muito. E aí não adianta, então, né? Cada pessoa é um mundo, a gente vê a nossa não dá para pegar protocolo e colocar em todas as pessoas. Não assim. A gente pega, busca, mas assim, já teve vezes assim que eu já tentei fazendo protocolo, colocando, e eu falei, gente, não tá rompendo. Peraí, afasta. Deixa eu olhar para essa pessoa, deixa eu ir além daquilo que eu já estudei. Pegar o protocolo para poder ter base. O protocolo eu preciso, porque é uma base científica e tudo. Ali. Mas cria vou colocar aqui um módulo de tratamento específico para cada indivíduo. É a escuta, né? É o que a gente fala, é a escuta ativa. Você é neutra nessa parte religiosa com seus pacientes? Neutro, ou você porque assim... ajuda? O profissional da área da saúde, ele não pode, porque é antiético, intervir, por exemplo, a minha crença eu levar para ele. Entendi. Mas naquilo que é a crença do paciente, se aquilo ajuda... Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que é espírita, e esse paciente acredita que a crença dele pode ser um benefício... Né? Então, eu tenho que usar essa crença dele, entendeu? Para me ajudar no processo terapêutico. Mas a crença dele, não a sua. Não a minha. Então, por exemplo, eu já tive pacientes da Umbanda, já tive pacientes bruxa. E dentro do processo do que ela acreditava, eu vou trabalhar se para mim fizer sentido. Porque às vezes não. Porque dentro da saúde mental... existem os pilares, e a espiritualidade, ela é fundamental, entendeu? Inclusive, a gente fala na logoterapia, que a logoterapia fala sobre a questão disso, né? O Frankel, agora esqueci o nome dele. Frankel alguma coisa, não lembro agora. Mas ele ficou lá nos campos de concentração, e ele foi o que criou a logoterapia. Eu não uso a logoterapia, mas eu estudei sobre. E aí, o que ele fala, né? Que você precisa ter um propósito de vida. Você precisa ter uma razão, alguma coisa que te leve além.
E aí, na época da Segunda Guerra, mataram a mulher, os filhos, e ele foi o único que ficou. E ele colocou em prática aquilo que ele acreditava. Ele, né, foi aluno de Freud, e aí dentro, ele começava, mesmo ali em todo aquele processo de sofrimento, de terror, ele conseguia, por meio do propósito dele, que era a questão da espiritualidade, ele se via, ele entendia que ele precisava passar por aquilo, porque depois ele iria ajudar muito mais. Uhum. E foi com isso, com esse senso de propósito, foi que ele Venceu, conseguiu, né? passar e ser um sobrevivente. Ele tem um livro, eu não vou lembrar agora, porque não é minha área. Não é só, você não trabalha nessa linha aí. Mas é uma história assim, muito bonita. Eu não vou lembrar agora. É uma história muito bonita, que ele conta sobre isso. Então, assim, é isso que eu busco dentro do processo terapêutico, sabe? Assim, de mostrar para a pessoa que também, que é um sono restaurador, relacionamentos, você ter uma atividade física, boa alimentação e hobby, né? E a espiritualidade. Então, assim, você precisa ter alguma coisa, porque a esperança, né? Todos nós, naquilo que você crê. Não, ele falou do hobby, eu acho muito importante o hobby na vida de todo ser humano. Eu tiro, por exemplo, assim, não vou tirar, às vezes não tiro toda semana, mas sempre eu tiro o meu tempo pro meu hobby. Qual o seu hobby? Eu faço artesanato. Você é artista. Eu faço artesanato. Você é artista. Eu tenho na minha garagem, eu tenho um espaço lá com as minhas ferramentas. Quando eu entro pra lá, tô fora de tudo, fora de serviço, de pessoas, de tudo. Aí eu faço lá minhas coisas e eu tenho um objeto que eu fabrico ele desde 1976, que eu me lembro, foi a primeira vez que eu faço. Claro que de lá pra cá já melhorou demais e eu nunca vendi uma unidade. É o quê? Eu faço uns carrinhos feitos de lata uns canambequezinhos, que hoje eu uso EVA, com arame, com lata, uso com lata de tinta. Antigamente fazia com lata de óleo. Hoje eu faço eles com lata de tinta de pintar a parede, né? Nunca eu vendi um. Sempre quando eu fabrico, eu dou de presente para alguém. Sempre faço presente para alguém. Aí, assim, entre isso, vem assim uma infinidade de outras coisas que eu faço como hobby. Por exemplo, o meu casamento, toda a decoração do meu casamento foi reciclada de papelão, que as folhas foram feitas de papel, e que se você olhar a fotografia, você pensa que é cerâmica, que é madeira, que é folhas de verdade mesmo. E tudo isso, o pessoal falou, mas como é que você tem essa paciência? Eu falei, não é paciência, é porque eu preciso higienizar minha mente. Olha só, cara, que hobby. Eu preciso limpar minha mente. Então, qualquer coisa que você faz fora do que é o comum, Sim. E você limpa a sua mente, ou seja, é um hobby que você vai ganhar energia para pensar, para agir, para se livrar da depressão e para muita coisa. Então eu acho importante na vida. Fundamental. Né? Fundamental. Eu sou professor de piano também, né? Entendi. Aí teve um dia que a esposa dele assim me chamou chorando, médico, né? Falou, nossa, você não imagina o que esse instrumento fez com ele. Tirou ele Ele fica ali no quarto ali, ele fica viajando no mundo dele ali, tocando, né? Aí ele fica, quebra a cabeça, tá pronto, quando vê já tá, né? Tá fazendo. E uma coisa que acontece muito assim, o que a gente tem visto, principalmente, a gente tende também a fazer isso, mas assim, as crianças, adolescentes, é a questão do tédio. O tédio. Nós não temos vivido o tédio, porque quando você tá entediado, que você pega o celular e vai buscar aquilo. E pela falta do tédio, você não tem criatividade para você exercer o seu hobby. Sim, entendeu? É verdade. Então, uma coisa tá ligada à outra, porque você só faz aquilo que lhe dá prazer quando você tá entediado. Entendeu? E o que acontece hoje? Por conta da tecnologia, eu não culpo só as crianças, a gente também. Então eu sento, vou buscar, vou ficar aqui na rede social e tudo, e aí a sua mente vai, aí o que acontece? Você acaba recebendo muita informação, nosso cérebro não foi feito para receber excesso de informação. Né? A gente tem muito conhecimento, muito conteúdo, mas pouquíssimo conhecimento. Então você pergunta para qualquer pessoa dessa era, então ela não sabe, entrar no assunto mais profundo, porque ela não tem esse tempo de aprofundar. Porque é muita informação, ela sabe muito sobre tudo, mas de uma forma muito rasa, porque não vivencia o tédio e não tem tempo de buscar o hobby. Então, assim, a pessoa fala assim, eu faço hobby, academia. Não, academia é atividade física.
Hobby é aquilo que você faz, que você precisa dessa energia de buscar esse conhecimento e trabalhar a criatividade. Criatividade. O hobby é criatividade. O hobby precisa de criatividade. Exatamente. Senão, Me não dá faz. prazer. E dá prazer. E eu sempre digo assim, se o seu hobby virou um trabalho, você precisa criar um novo hobby. Outro hobby. Por isso que eu faço... Vou fazer artesanato. Se virou trabalho, você precisa arrumar outro. Eu faço vários tipos de artesanato. Para poder quebrar o tédio, para quebrar isso aí, Exatamente. eu já fiz tricô. Olha aí. Eu já fiz tricô. Hoje eu não dou conta mais. É difícil, mas eu já tricotei. É. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Por quê? Porque precisa higienizar. E tudo que eu faço com hobby, eu não faço para venda. Eu faço para mim. Para me beneficiar. Para me beneficiar. Porque se virar negócio, de fato, tem que procurar outra. Porque é um trabalho. Vira obrigatoriedade, Saio da minha rotina. Olha, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Trabalho ajudando pessoas. Sim. Então, ou seja, estou lá estudando, estou preparando, estou atendendo alguém, estou conversando, estou dando uma mentoria. Sim. Aí a mente cansou, eu para lá, vamos ali pro meu cantinho com as minhas ferramentas e machuca, às vezes machuca a mão, mas vamos ali e de repente sai uma obra de arte. Exatamente. Ali é um troféu. É um troféu. Maravilha, viu? Aí quando você vai na casa da pessoa e chega lá, tem 5 anos que você deu, o negócio tá lá. Gente, é fantástico. Ó, Mário, aprendi hoje, viu? Foi bom esse período que nós passamos aqui. Eu agradeço. Né? A sua história, apesar de ser muito triste, é uma história bonita, superação, vai ajudar muitas pessoas, tá? Como que as pessoas te acham pra... Então, eu tenho um grupo que eu cuido de mulheres, inclusive, vou abrir agora em abril esse grupo, porque ele é um período que eu faço esse atendimento até para as pessoas dizerem, eu não quero fazer terapia, não tenho como... Eu quero ter um grupo de apoio. Então, essa pessoa, ela pode me procurar no Instagram, Mari Diniz Psic, né, me acha lá, ou no meu site, que é www.maridiniz, e lá eu falo um pouco também da minha história, tem essa questão também que eu trabalho muito, que inclusive terminei de escrever um livro contando sobre isso, e o tema do livro, inclusive, é como transformar a dor em força. E esse grupo agora, a gente vai ter esse acompanhamento ali com temas específicos por 4 sessões, e aí vão abrir outros, é uma forma que eu consegui, né, de colocar um preço acessível, mas também alcançar mais pessoas. Maravilha. É importante. Bom demais. E você que está nos assistindo, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história bonita aqui da Mari, viu? Abração, galera. Ótimo sabadão.